Fala pessoal, sejam bem-vindos ao nosso tutorial de programação. Hoje vamos falar sobre entrada e saída de dados. Para ensinar a entrada e saída de dados para vocês, eu vou utilizar o VS Code, que é um ambiente de desenvolvimento, onde você pode programar. Só que a diferença é que você usa tanto linguagem visual como linguagem textual ao mesmo tempo. Vocês vão ver ali enquanto a gente estiver fazendo, e o objetivo disso é realmente tornar o seu aprendizado muito mais fácil para que vocês possam entender muito melhor a dinâmica da programação, com a linguagem visual, e aos poucos ir migrando para o texto, que é onde realmente os profissionais programam. A linguagem do VS Code, como vocês vão ver, é baseada em linguagens como Python, C, JavaScript, que são as principais realmente no mercado. Então, para começar, vocês precisam de baixar o VS Code, só entrar lá no site viscode.com e baixar o VS Code. Aí essa aqui é a tela principal, a tela de login do VS Code. Para quem está acompanhando em casa, é interessante você vir aqui no Introdução à Programação, que são tutoriais embutidos dentro da própria plataforma. E esse tutorial que a gente vai falar hoje é muito parecido com a parte 2 aqui. Tem algumas coisas também da parte 1, mas vocês podem acompanhar tudo lá dentro da própria plataforma. É legal falar também que o VS Code tem disponível tanto em português quanto em inglês, então vocês podem escolher a língua que ficar mais fácil para vocês. Mas como eu vou fazer o tutorial aqui, eu vou guiar vocês, eu vou abrir um projeto em branco. Então eu venho aqui em novo projeto, vou colocar aqui entrada e saída para a gente começar. Então criando um novo projeto. Essa aqui é a interface padrão do VS Code. À esquerda a gente tem a linguagem visual e à direita a gente tem o código em texto. Se você tivesse com o tutorial aberto, à direita ali na parte inferior teria o tutorial em texto explicando, guiando vocês. Então pessoal, hoje vamos falar sobre entrada e saída. Antes de mais nada, vamos começar o nosso programa com o famoso Hello World, que é o mais comum de saída. A gente tem que mandar alguma mensagem ali para a tela. Para isso, eu vou importar a biblioteca I/O, que é Input e Output. Essa biblioteca ela tem tanto a entrada quanto a saída. Se você quiser só imprimir, você pode usar só a biblioteca Print, que tem as funções de imprimir na tela. O I/O, além de imprimir na tela, vocês também podem ler informações que é a entrada, igual eu falei. Biblioteca, que nada mais é do que um conjunto de funções ou procedimentos, que no VS Code a gente chama tudo de procedimento, mas em outras linguagens vocês podem ver o nome de método, de função, mas são um conjunto de comandos mesmo que já faz pronto ali, já tem pronto o que você precisa de fazer, porque imprimir na tela são comandos mais complexos. Aí ao importar a biblioteca fica mais fácil, isso é super comum nas linguagens de programação profissional mesmo. Então aqui a gente importou o VS Code e agora a gente vai criar um novo procedimento. O procedimento é igual eu falei, a gente pode chamar procedimentos de biblioteca ou também criar os nossos próprios procedimentos. Você pode criar quanto vocês quiserem, mas o principal é o procedimento main, que é igual acontece em todas as linguagens de programação mesmo, onde você coloca o início do seu programa, e aqui a gente vai usar só o main mesmo. Como vocês podem ter visto, essa aqui é a diferença do VS Code. Quando eu comecei a colocar um nó aqui, apareceu o texto sozinho. Então, quando você editar alguma coisa e tiver o texto, a linguagem visual certa, vai aparecer texto e vice-versa. Eu posso vir aqui e copiar o import, por exemplo, e importar uma outra biblioteca, por exemplo, a print. Só que como a gente já tem a biblioteca I/O, a biblioteca print não pode ser importada, eu vou importar uma outra que é a random, que é números aleatórios. Para vocês verem, então ele já gerou aqui. Mas hoje a gente não vai usar o random, vamos usar só o I/O. Eu falei, vocês viram que deu errado quando eu coloquei a biblioteca print, porque como já tem todas as funções da print no I/O, a gente não precisa de chamar ela novamente. Desculpa. Então vamos começar com o nosso Hello World. Então o que eu vou chamar? Na hora que eu puxo aqui no executar, no main, eu tenho todos os comandos que eu tenho disponível para eu usar. Então tem os prints, tem o scan, tem o see, o while, for, criar uma nova variável. Como a gente vai começar
com hello viscoder, eu vou tacar aqui o print, né? Então a gente vem aqui hello viscoder e no final eu vou colocar um /n. O que é esse /n, né? O /n nada mais é do que o comando de pular a linha para dar um espaço entre os textos na hora que a gente for executar. Vocês viram aqui, eu compilei o programa, posso salvar também e ao clicar em executar vai abrir esse comando aqui, que é o comum mesmo na programação, que vem falando hello viscoder, que foi exatamente o que a gente colocou aqui. Então a gente tem esse primeiro programa. Então, uma vez que a gente já colocou o hello viscoder, vamos ir para a parte de entrada, né? A parte de saída é isso, que é o print. Para a parte de entrada, a gente vai precisar de ter uma variável. O que é uma variável? Variável é um objeto ali que guarda valor. Então, imagina que você está no vestiário de uma academia, né? Onde tem várias escrivaninhas ali. É como se cada escrivaninha que você guarda os seus pertences fosse uma variável, que você vai poder guardar o objeto ali. A variável ela tem vários tipos, né? Pode guardar textos, pode guardar números inteiros, números reais, que são números que têm casa decimal. Aqui a gente vai usar uma variável que guarda guarda texto. Então eu vou criar aqui uma nova variável. Vocês viram que apareceu aqui à direita, né? O var, que é a variável. Vamos colocar aqui, vamos texto. E aí, na hora que a gente for colocar o tipo da variável, eu vou colocar string. String nada mais é do que o tipo texto, né? Aqui vocês podem ver que algumas coisas estão em português, outras coisas estão em inglês, que são as coisas que são convenções em linguagem de programação. A gente quis deixar assim para ficar bem mais fácil para vocês depois migrarem para outra linguagem mais profissional, mas levando em consideração que dá para fazer muita coisa legal aqui no Viscode, até mesmo jogos, né? Mas jogos é uma coisa mais difícil, a gente vai mais para frente. Um outro botão aqui na interface do Viscode é o organizar nós. Vocês viram, né, que ficou meio desorganizado, quando eu coloquei aqui ele organizou. E aí uma outra coisa, eu posso, né, criar uma variável e eu posso colocar algum texto nela, por exemplo, olá. Então tem aqui, você viu que eu coloquei aqui na parte texto e apareceu aqui. Então eu posso editar aqui também. Esse aqui é o grande legal do Viscode. Você pode fazer os dois ao mesmo tempo que você se sentir mais confortável, mas é claro que a linguagem visual é muito mais fácil para começar. Então, pessoal, eu vim aqui, eu coloquei o texto e como vocês podem ver, eu posso vir aqui no print, que é a saída, e colocar o texto para ser impresso. Então, igual eu coloquei, imprimir direto um texto aqui, eu posso imprimir uma variável também. Então eu compilo, lembra sempre de compilar antes de executar. O compilar é para falar para o computador pegar todas essas informações que a gente fez e juntar elas, né? E depois executar. Então eu compilei, executei, você viu o hello Viscoder e depois o olá. Mas a gente vai querer, na verdade, ler alguma informação que o usuário digitar em vez do texto, né? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai deletar o que a gente fez aqui. Para deletar, basta clicar no nó e apertar delete. Então, vocês deletam aqui. Não sei se vocês perceberam, mas sempre quando a gente faz alguma coisa que é inválido na parte de nó, ou vice-versa, vai ficar travado. Ele só consegue passar o texto que você fez quando ele tiver realmente certinho o código, né? Então você tem que fazer o código correto de um lado, porque ele vai aparecer do outro lado automaticamente. Então, pessoal, vamos aqui. Uma outra coisa que eu quero mostrar para vocês é que vocês podem usar o scroll do mouse para dar zoom in e zoom out, né? E tal. E também apertando o botão direito vocês podem movimentar aqui para facilitar para vocês. Então, pessoal, para a gente ler alguma informação do usuário, a gente tem que usar o procedimento que chama scan. De novo, né, a gente está usando os nomes padrões para ficar mais fácil para vocês realmente aprenderem a programação. Então, mas além do scan, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que atribuir o valor que o usuário digitar para uma variável que a gente criou, a variável texto. Então eu vou vir aqui no nó atribuir. Então o que eu vou ter aqui? Primeiro eu vou atribuir o seguinte: qual variável, né? Onde que eu vou guardar aquilo que eu li? Então eu vou guardar no texto.
Aí, além disso, eu vou apagar aqui também para o texto não ter nada em primeiro momento, né? Porque a gente vai ler o que o usuário digitar. Então, não tem nada, mas se tivesse também, ele ia substituir, porque a gente está sobrescrevendo a variável. E vocês podem ver que aqui o painel ficou travado, né? Que a gente está aqui consertando o código, porque ele não está completo ainda. Na hora que estiver completo, vai aparecer aqui para vocês. Então, eu vou atribuir. Então, o texto vai receber um valor. E aí, qual o valor que eu posso colocar? Eu posso atribuir um valor igual eu coloquei antes, olá, por exemplo. Então, aqui vocês estão vendo que mudou. Agora, aqui à direita, está o texto declarado. Isso aqui é uma declaração de uma variável do tipo string. E embaixo eu estou colocando o valor nela, igual a gente tinha feito antes. Mas a gente não quer colocar esse tipo de valor nela. A gente quer colocar o valor, né, que o usuário digitar. Então eu vou voltar aqui no texto, igual eu falei, né? Tá vendo que isso aqui não é um comando válido, então o painel visual ficou travado, mas na hora que eu consertei ele voltou. Então eu vou aqui de novo no atribuir. E aí então eu vou voltar na variável texto e agora eu vou atribuir o valor que a gente lê do usuário. Então eu vou dar o scan. Lembra que eu falei, né, que a gente pode ter o scan, que é o método que vai ler um texto que o usuário digitar. Vocês vão ver rapidinho na hora que a gente estiver executando. Aqui no scan a gente tem a possibilidade de escrever uma mensagem igual a gente colocou no print. Então, por exemplo, aqui no scan a gente pode vir aqui e colocar a mensagem: digite o seu nome. Aí eu vou colocar os 2 pontos. E é importante sempre colocar as aspas, né? Todo texto que a gente estiver passando para o computador tem que ficar entre aspas para ele entender que isso é um texto válido, né? De novo, convenções da programação. Então aqui a gente digitou, né, um comando assim: olha, digite seu nome. E aí com essa função da biblioteca I/O, que é o scan, ele vai ler o que o usuário digitar. Então eu vou aqui compilar e executar. Aí vocês podem ver, continua lá o Hello VS Code e eu vou digitar o meu nome, Thiago. Acabou o programa, ele só pediu para digitar o nome, ele não fez mais nada, né? Mas como a gente viu, a gente quer imprimir o meu nome para realmente garantir que eu li certo ou não, né, pessoal? Então o que eu vou fazer? Antes de imprimir o nome, eu vou usar o comando /n novamente. Eu posso colocar quantos espaços eu quiser, porque aí quando eu fizer isso vai dar uma quebra de linha bonitinha. Então o comando /n. Depois eu vou vir aqui no print e escrever o meu nome, que está em texto, que foi a variável que a gente leu aqui. Então eu vou compilar de novo e executar. Aí eu vou digitar o meu nome, Thiago. E aí você vê aqui que ele deu o espaço que eu pedi e imprimiu novamente o meu nome, né, pessoal? Agora, antes de finalizar o vídeo, eu gostaria de mostrar uma outra forma de ler atribuição, né? De fazer você atribuir o valor. Eu posso vir aqui, criar uma nova variável, por exemplo, texto2. Eu vim aqui, ó, variável, eu posso digitar aqui também para ficar mais fácil. Variável. Essa variável eu vou chamar texto2. E aqui, pessoal, na hora que eu for colocar o valor da variável, eu posso automaticamente já vir aqui e na hora em vez de atribuir, né, vou colocar aquela do tipo string, em vez de escrever aqui alguma coisa, eu vou ler essa coisa do que o usuário digitar usando o comando scan. E aí eu vou colocar aqui: digite qualquer coisa. Digite qualquer coisa, terminei aqui. E vocês podem ver que lembra da quebra de linha, né? Vou colocar um /n aqui antes para o texto ficar bonitinho. Você viu como que é legal ir mexendo nos dois ao mesmo tempo. E aí compilando e executando, eu vou digitar o meu nome, Thiago, aí depois digite qualquer coisa, digitei e terminei o programa. Agora eu quero mostrar para vocês que eu posso vir aqui, pessoal, por exemplo, da vez de eu vir aqui e colocar o print, eu já entendi mais ou menos como funciona aqui o texto. Eu vou vir aqui, eu vou copiar o print, ou digitar, eu posso vir aqui e digitar print, e vou digitar print texto2, igual estava lá em cima. É interessante sempre terminar com o ponto e vírgula aqui, que é a forma de você falar que terminou. Aí, como eu coloquei o print texto2, apareceu sozinho aqui, compilar de novo, lembra sempre do compilar e do executar. Vamos rodar o programa, Thiago
digite qualquer coisa. Eu vou colocar meu sobrenome, Zaidan, e aqui apareceu Zaidan. Pessoal, então esse foi o nosso programa de entrada e saída, foi bem básico mesmo. A gente só queria mostrar para vocês a função de ler, né, o texto por enquanto e também de imprimir texto na tela. Fica atento para os outros próximos vídeos que a gente vai ir mais a fundo nisso. E também lembre, se você quiser, entrar nos tutoriais para vocês começarem aqui. Eu queria mostrar uma outra coisa para vocês, eu já mostrei o tutorial, eu quero mostrar a documentação do VSCode. Então, se você entrar aqui no site do VSCode, você pode, né, começar grátis, onde você pode baixar ele e fazer a assinatura. Quando você começa ele, uma conta grátis, você ganha 7 dias de prêmio automaticamente. Mas você pode vir aqui em Aprenda e Suporte Documentação. Aqui na documentação, pessoal, vocês podem ver várias coisas que vão ajudar bastante vocês a reforçarem mesmo esse aprendizado. Então aqui no meu primeiro programa vai falar de novo isso que eu falei, vai mostrar o import, o como fazer o Hello World ali. Aí tem também entrada e saída. Você pode vir aqui na biblioteca I/O, por exemplo, ver como que ela funciona. Aqui tem vários exemplos. E o mais legal é também vir aqui na parte de exercícios de programação. Vocês já podem fazer os exercícios de primeiros passos, que são os exercícios mais simples de saída. E aqui temos entrada, saída e processamento. Então é interessante falar que a gente ainda não viu sobre processamento, a gente só viu entrada e saída. Então você pode começar fazendo os vídeos iniciais. Mas então é isso, pessoal. Eu gostaria de agradecer por mais essa presença. Espero que vocês tenham aprendido aí como fazer entrada e saída. E vejo vocês no próximo vídeo. Um abração. Valeu!